Olá, graça e paz, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Hangar 6, Instituto Cristão de Educação e Cuidado. O nosso propósito é promover muito mais do que informação, conhecimento, é viabilizar transformação por meio da palavra de Deus. Se você gosta de teologia, de Bíblia, você está no canal certo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta, comente, deixe as suas dúvidas ali, compartilhe com um amigo. Nós estamos aqui para facilitar a compreensão das Escrituras. E você já ouviu falar sobre orar a palavra de Deus? Orando a palavra é um termo, um conceito que nós temos no meio cristão, mas nem todo mundo já ouviu falar. Se você ainda não ouviu, deixa aí escrito, ou se você já pratica isso, comente aí como tem sido a sua experiência com Deus. Pois bem, nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre essa ideia de orar a palavra de Deus. O que é isso? Significa usar as escrituras sagradas, o texto bíblico, como base para a nossa oração. É ir falando com Deus a partir do que Ele mesmo deixou escrito nas escrituras sagradas. E isso, por a natureza do ser, já alinha o nosso coração e a nossa mente à vontade de Deus. Aquilo que está expresso a Bíblia. Eu não tenho como orar a palavra de Deus sem alinhar o meu coração àquilo que está escrito. E eu queria trazer aqui para você algumas dicas práticas, alguns conceitos e ideias para ampliar a sua compreensão e te convidar a ter esse exercício prático. Os salmos, por exemplo, eles são o registro bíblico das emoções durante o decorrer da história. O que nós temos nos salmos são as orações, os cânticos que foram entoados e compostos no decorrer da história. Então, em cada situação que o povo de Deus estava vivendo, eles iam expressando por meio dos seus sentimentos escritos ou cantados, a sua forma de falar com Deus. Então, Davi e outros salmistas, eles oravam, e isso é muito presente no livro de Salmos, a verdade de quem Deus é, do que ele fez na história e as promessas contidas por ele, ou prometidas, ditas por ele ao longo dessa jornada. Salmo 86, verso 1, por exemplo, está escrito assim: Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, pois estou necessitado e aflito. Se nós lermos em João capítulo 15, verso 7, Jesus fala sobre a permanência desse alinhamento do coração à palavra de Deus, à vontade de Deus, e Jesus vai dizer sobre a relação desse alinhamento de coração e a vida de oração. Ele diz assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Aqui está deixando claro para nós a condicional de estar em Cristo, ter as palavras de Cristo em nós, e aí nós pedirmos algo de acordo com esse alinhamento. Isso é uma oração eficaz, uma oração que nasce da palavra de Deus habitando em nós, do nosso coração alinhado também à palavra de Deus. Quando exemplos bíblicos nós percebemos, como Daniel capítulo 9, Daniel está lendo o que o profeta Jeremias registrou em suas cartas e ele ora com base nas promessas de Deus. Vamos lá para Daniel capítulo 9 e nós temos isso muito claramente ali. Daniel orando a palavra de Deus. Daniel capítulo 9, você lê juntamente comigo. No verso 2, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Verso 3, por isso voltei-me para o Senhor Deus com oração
e súplicas em jejum e em pano de saco e coberto de cinza. Orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei. Então, a partir do entendimento do que estava escrito através do profeta Jeremias, Daniel vai orar, mas isso pautado na palavra. Quando lemos Paulo escrevendo em Efésios capítulo 6, no verso 17 e 18, Paulo vai falar sobre a armadura espiritual e ele vai associar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, conectada à oração, que também é no Espírito. Então, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, está diretamente conectada à oração no Espírito. Então, nós temos aqui alguns exemplos de orar a palavra. E quais os benefícios da oração pautada nas Escrituras Sagradas? Primeiro, que nós alinhamos a nossa vida e a nossa vontade, os nossos sentimentos ou pensamentos, à palavra de Deus. E isso, por si só, já evita orações centradas em mim, no ego, nos meus desejos, naqueles motivos e propósitos do coração que não glorificam a Deus. E as Escrituras dizem: vocês pedem e não recebem porque pedem mal, pedem para os seus próprios prazeres. Então, quando oramos a palavra de Deus, nós evitamos essas orações pautadas no egoísmo, na centralidade da vontade humana, e alinhamos a nossa vontade à vontade de Deus. O segundo benefício é que Romanos 10:17 vai dizer que a fé vem por ouvir a palavra. E não é qualquer palavra, é a palavra de Deus. Então, quando nós oramos a palavra de Deus, nós temos a nossa fé sendo aumentada, porque está pautada nas Escrituras. Orar com a palavra de Deus fortalece a nossa confiança, a nossa convicção em Deus. Terceiro benefício que nós temos, ela dá uma linguagem espiritual quando não sabemos orar. Existem momentos na nossa vida em que nós somos tão impactados pelas circunstâncias, pelos desafios que vêm, que nós nem sabemos por onde começar a orar. Você já passou por isso? Eu já passei isso. Num caso muito particular, quando meu pai estava com um processo de saúde muito debilitado e constantemente no hospital. Nós já tínhamos orado, chorado e não tinha mais o que orar, não sabia mais como pedir a Deus. E foi nesse momento que, firmado na palavra de Deus, nós começamos a orar a palavra. E eu queria que, se você já passou por isso, teve essa experiência de não saber como pedir a Deus, como orar, deixa aqui no seu comentário, escreva, compartilhe aí a sua experiência. Textos como, por exemplo, os Salmos, eles nos dão palavras em tempo de dor, em tempo de aflição, quando precisamos de uma súplica, um clamor, ou mesmo nos momentos de gratidão, expressar todo o nosso reconhecimento àquilo que Deus fez, aquela intervenção extraordinária, e queremos agradecer, louvar, honrar o Senhor. Os Salmos são textos que vão nos auxiliar na expressividade das nossas emoções. Quarto motivo ou benefício que nós temos aqui de orar a palavra. Jesus, em Mateus capítulo 4, ele, para resistir o diabo, ele usou a palavra de Deus. E nós podemos fazer o mesmo em oração. Se você lembrar, nas tentações ali, registrado em Mateus capítulo 4, o maligno se apresentava fazendo uma sugestão e Jesus respondia dizendo: está escrito. Então, nós podemos fazer o mesmo em oração, dizer: está escrito. E, Roberto, como é que eu posso orar a palavra? Eu estou compreendendo, entendo o assunto agora. Tenho um pouco mais de clareza. Mas como eu vou fazer isso na prática? Bom, aqui 3 passos muito simples de como você coloca isso em prática na sua vida de oração. Primeiro, leia um texto das Escrituras Sagradas com muita atenção. Por exemplo, você pode pegar o texto de João capítulo 4, verso 14,
o texto da samaritana que Jesus vai ao encontro dela e Jesus diz a ela: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E você pode orar pautado nesse trecho apenas, nessa frase, pedindo que essa água possa saciar a nossa sede, que nós encontremos contentamento e satisfação apenas em Cristo. Um outro exemplo aqui, olha, é que é uma grande verdade. Nós buscamos estar plenos, satisfeitos, contentes em tantas outras coisas que nem sempre é em Cristo Jesus o lugar, a fonte da nossa satisfação. Nós podemos orar por isso. Deus, faça com que o nosso coração tenha Cristo como suficiente. Não precisamos de mais nada. Nos dê contentamento, Senhor, ao beber dessa água. Senhor, nos limpe com essa água. Não apenas transborde de dentro para fora, mas também que essa água nos purifique, nos santifique. Esse é um exemplo claro. Então você vai ler o texto bíblico, você vai pensar um pouquinho sobre o que aquela frase significa, e então você vai transformar ela em uma oração pessoal. Um exemplo, Senhor Jesus, o Senhor prometeu saciar a sede mais profunda do meu coração. E nesse momento eu estou sedento de consolo. Aqui um exemplo. Dá-me de beber dessa água, sacia minha alma com a tua presença, com o teu espírito, que a tua palavra habite ricamente no meu coração, que eu nunca busque, como diz lá em Jeremias, né? Aqui ó, a gente vai fazendo conexões, isso é a riqueza da palavra de Deus. Jeremias vai dizer que o povo deixou de buscar a fonte, que é Deus, para buscar em cisternas rotas, poços vazios. E a gente pode conectar uma coisa com a outra. Senhor, me dá de beber dessa fonte, que eu nunca busque em poços vazios, em cisternas rotas, que eu não tente substituir essa satisfação e esse contentamento com outras coisas que só o Senhor pode dar. E aí você vai adaptando isso à sua realidade, à situação que você está vivendo. Então você ora o texto, aplicando a sua vida, nas suas necessidades, lutas ou ações de graças, você pode fazer isso. Então, 3 passos muito simples. Você lê o texto com atenção, pensa bem no que esse texto significa, medita nele, transforma ele em oração e adapta a sua realidade, aquilo que você está vivendo. Eu gostaria de trazer aqui algumas passagens bíblicas para orar em diferentes situações. Então, por exemplo, em momentos de angústia, nós podemos orar o Salmo 34, verso 17, que diz assim: clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Há uma promessa de Deus aqui. Os justos clamam, Deus ouve a oração. Eu queria te lembrar disso. Deus ouve e responde às orações. Salmo 42, verso 11 diz: porque estás abatida, ó minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Há uma esperança, uma confiança. Filipenses capítulo 4, verso 6 e 7 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, esses textos vão falar especificamente sobre situações que trazem angústia, aquele aperto no peito, momentos de gratidão. Por exemplo, nós temos Salmo 103, do verso 1 ao 5, que vai dizer: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Um outro texto é Tessalonicenses 5, 16 ao 18. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Salmo 136, verso 1. Rendem graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E você pode ir intercalando as suas expressões pessoais com esses textos das Escrituras Sagradas. Um terceiro exemplo aqui, em momentos de arrependimento, reconhecimento do pecado, daquela falha que toca a santidade de Deus, fere a santidade
das Escrituras Sagradas e nós queremos confessar diante de Deus, você pode usar, por exemplo, o Salmo 51, que foi escrito dentro desse contexto, do verso 1 ao verso 12, ele fala disso. E ele diz, por exemplo, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, a tua bondade sem fim. Lembra-te, de acordo com esse favor que eu não mereço, lembra-te, tem misericórdia de mim. 1 João capítulo 1, verso 9, é uma promessa de Deus com relação ao arrependimento, à confissão dos pecados. Está escrito, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar. Isaías 1,18, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, é um vermelho tão escuro, meu irmão. A promessa de Deus é que nós podemos nos aproximar dele e conversar, falar com ele, confessar, pedir perdão. E está escrito, Isaías 1,18, eles se tornarão brancos como a neve. Ah, professor, eu estou precisando de sabedoria de Deus para tomar algumas decisões. Como eu posso me inspirar nas Escrituras Sagradas? Tiago 1,5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a dá, e nós podemos nos pautar nesse texto. Provérbios 3, versos 5 e 6 diz, confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu entendimento. Salmo 119, verso 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando nós precisamos de força ou de coragem, parece que estamos fracos, nós podemos nos lembrar das palavras de Isaías 41, verso 9. Verso 10, diz assim, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, não te assustes. Josué 1,9, não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Salmo 27,1, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem eu vou temer? Então, esses são textos que vão nos auxiliar e nos encorajar, nos estimular a orar a palavra. Eu quero citar aqui mais 3 exemplos, tá bom? De assuntos que nós podemos orar. Por exemplo, por avivamento, pelo Espírito Santo atuando na nossa vida. Lucas 11:13. O Pai Celestial dá o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Atos 4:31. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Salmo 85:6. Porventura não tornarás a vivificar-nos para que em ti se regozije o teu povo? Clamores por avivamento, pela ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Como que nós podemos olhar para as Escrituras no momento da intercessão? Orar por outras pessoas. Nós podemos nos lembrar de 1 Timóteo 2, verso 1 e 2. Exorto, pois, antes de tudo que façam súplicas, orações por todos os homens. Efésios 6,18, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Jó 42:10, o Senhor mudou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. E por último, aqui mais 3 versículos que vão nos ajudar a orar a palavra quando estamos falando sobre a oração pelas nossas famílias. Salmo 128, do verso 1 ao 4, vai dizer algumas verdades que nós podemos trazer para esse momento de oração, orando a palavra. E está escrito, por exemplo, assim, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar. Josué 24:15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Estes são alguns dos versos, nós citamos aqui vários versos, 8 motivos de oração, cada um com 3 versos para te ajudar a orar a palavra, ter essa prática de alinhar o nosso coração, as nossas emoções, a nossa vontade e a vontade de Deus de orar a palavra. Mas, professor, por que eu preciso fazer isso? Porque nós já citamos, nós precisamos evitar aquelas orações que são feitas e pautadas no egoísmo. Nós precisamos orar com fé e
Orar a palavra traz essa convicção, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. E nós podemos ter uma linguagem mais bíblica na hora da oração. Nós podemos usar a palavra como Jesus fez lá em Mateus capítulo 4, durante a tentação, resistindo toda a malignidade por meio da palavra, dizendo está escrito. E também porque existem promessas de Deus com relação à resposta de oração. Então existem passagens que são promessas diretas de Deus sobre o poder e a eficácia da oração. Então, Jeremias 33:3 diz: clama a mim e eu te responderei e vou te anunciar coisas grandes e firmes ou ocultas que você não sabe. Mateus 7, verso 7 e 8 diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. 1 João capítulo 5, versos 14 e 15 está escrito: esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. João 14, verso 13 e 14 diz: e tudo quando pedirdes em meu nome, isso eu farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Tiago 5,16, verso B, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Salmo 145, verso 18 e 19. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, ele cumprirá o desejo dos que o temem. Eu quero te encorajar a crescer numa vida de oração, a ter esse compromisso pessoal de reservar um tempo e orar, e sobretudo orar a palavra de Deus. Eu queria te lembrar, Deus responde à oração. O nosso Deus é um Deus que ouve e responde à oração. É por meio da oração que nós nutrimos um relacionamento mais profundo com o Senhor. Deus te abençoe, um grande abraço, compartilha esse vídeo se tem abençoado a sua vida, não seja egoísta, compartilhe com muitos outros irmãos, seja um missionário digital, faça com que essa palavra, esse pequeno estudo chegue mais longe possível. E assim você também nos ajuda a fazer com que esse canal seja relevante para o povo de Deus. Nós precisamos de conteúdos saudáveis, práticos, mas também bíblicos. Existem tanta coisa sendo dita nas redes sociais em nome de Deus, mas que não é Deus, que não tem a ver com a palavra de Deus. Então, seja zeloso, criterioso com aquilo que você está se alimentando, vendo, ouvindo acerca das Escrituras Sagradas. Um grande abraço, Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, assine as notificações para receber todas as vezes que um vídeo novo sair, você será avisado. Nos vemos no próximo vídeo. Deus te abençoe.